Fala galera, bom dia pessoal. Eu vou ser bem rápido aqui no vídeo, tá? O vídeo vai ser curto, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? Tentar fazer que o vídeo leve no máximo 5 minutos, tá bom? Pessoal, quando eu coloquei no título aí, e coloquei para chamar a atenção mesmo sobre uma igreja que vive em deficiência, eu quero falar com vocês baseado em Efésios, tá? Eu quero, primeira coisa de tudo, nós somos cristãos e nós seguimos a Cristo. Beleza? Primeira coisa que eu quero dizer para você. Por que eu estou falando isso? Porque nós somos cristãos e nós seguimos a Cristo. Porque quando nós falamos de 5 ministérios, as pessoas tendem a achar que elas devem ser ou profetas, ou pastores, ou mestres, e se ele é mestre, ele só quer saber do ensino, ele não quer saber do profético. Nós somos chamados para ser cristãos, e Cristo exerceu os 5 ministérios. Tá? Ele exerce no ministério dele todos os 5 ministérios. Na vinda de Cristo é que ele vai exercer o profético, o apóstolo, ele vai exercer os 5 ministérios. Agora, existe uma diferença de ser levantado para e de exercer. Nós, quanto igreja, quanto pessoa, eu fui chamado para evangelizar, eu fui chamado para ensinar pessoas, eu fui ensinado para pastorear pessoas, eu fui chamado para exercer na minha individualidade os 5 ministérios. Agora, eu não fui levantado para exercer os 5 ministérios. A gente muitas vezes não, a Bíblia fala que Jesus vai levantar pessoas para quê? Para edificar a igreja. Vamos ver aqui rapidinho na Bíblia, bem rapidinho. Efésios 4:11. Ele está falando dele, ele vai falar de Jesus, tá? Ele vem falando de Jesus, ele vai continuar falando sobre Jesus. E ele designou alguns para apóstolos, algumas traduções está aí, ele levantou alguns para apóstolos, para profetas, para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele fala aqui dos 5 ministérios que Jesus levantou pessoas. Então Jesus, ao longo do tempo, ele fala assim, ao longo dos locais, das igrejas, ele vai levantar pessoas como mestres, como pastores, como os apóstolos, como evangelistas. Levantar para quê? Aí ele fala aqui para quê? No versículo 2 ele diz assim, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, de conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade, atingindo a medida e da plenitude de Cristo. Algumas versões ele fala até para tornar a igreja perfeita, outros para aperfeiçoar a igreja, ou seja, os 5 ministérios Jesus levantou, né, pessoas dentro dos 5 ministérios, ele fala, levantei uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, para quê? Para edificar a igreja. Então, para edificar a igreja como um todo. Então, quando você vê os discípulos, quando você vê Pedro, quando você vê Paulo, você vê os discípulos, você vê os discípulos exercendo os 5 ministérios, mas sendo levantado por um ministério específico. O apóstolo Paulo mesmo, você vê ao longo da vida dele, ele exercendo os 5 ministérios, mas ele foi levantado como ministério de apóstolo, ele foi levantado para edificar a igreja como apóstolo. Por que eu estou falando isso? Porque existe essa diferença, as pessoas acham assim, eu gosto muito de ensinar, o meu ministério é ser mestre, mas esquecem de viver o profético, esquecem de viver o pastoreio, esquecem de viver os outros ministérios. Então, eu e você, nós fomos chamados para viver os 5 ministérios, mas nem todos foram levantados para falar dos 5 ministérios. Fomos levantados para ensinar, outros foram levantados para pastores, pastorear, outros foram levantados para evangelizar, enfim. Beleza? Entendeu esse primeiro conceito? Então, quando eu falo que a igreja é deficiente, por quê? Galera, eu já morei no Tocantins, já morei em Roraima, hoje eu moro em São Paulo, já morei no Pará, já morei em alguns estados, né? Eu sou natural do Rio, e uma coisa que eu vejo comum em muitas igrejas locais é a valorização de apenas um ministério. Uma igreja que só se move pelo ministério do ensino, e lá dentro só é valorizado o ensino, não se valoriza o evangelismo, não se valoriza o pastoreio, não se valoriza as outras coisas. Eu vejo igrejas que é levantado um profético e elas vivem só pelo profético e esquecem as outras coisas. Eu vou fazer depois, mais na frente, um vídeo falando sobre atrelando os 5 ministérios, os 5 sentidos do corpo. A Bíblia era sempre falada da igreja como corpo. Agora você imagina um corpo que ele não tem nenhum dos 5 sentidos, ou um corpo que ele resolve só ter um sentido só.
Ele não tem a audição, não tem a visão, ele não tem o olfato, ele só tem um sentido. Você imagina um corpo se movendo por um sentido só. É isso que eu quero que você imagine. Um corpo que só vive por um sentido. É assim que as igrejas têm vivido. Não tem vivido a edificação da igreja. Aí ele vai falar mais na frente o que acontece, e é aqui que eu quero fechar, com aqueles que vivem só por um sentido. E isso serve para a igreja que quer edificar só o profético, ou que quer edificar só o ministério de ensino, para a igreja que não desenvolve em si os 5 ministérios. E isso acontece com a gente quando a gente quer viver só um ministério. Porque eu acredito que Deus vai levantar pessoas, igual eu expliquei no começo, para um ministério específico, é edificar a igreja no todo, beleza? Mas eu fui chamado para exercer e viver os 5 ministérios. Por quê? Porque Cristo viveu os 5 ministérios e eu sou cristão, e como cristão eu vou viver os 5 ministérios. Eu vou evangelizar, eu vou pastorear pessoas, agora Deus pode me levantar para edificar a igreja em um ministério só, beleza? Ele fala assim da consequência do que acontece com quem vive só um ministério e com as igrejas que vivem só um ministério. Vamos lá, versículo 14. O propósito é que não sejamos. Por que ele levantou? Por que Deus levantou os ministérios? Por que ele levanta pessoas em ministérios diferentes para edificar a igreja no todo? Ele diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Mais uma vez ele fala de cabeça como Cristo, comparando a igreja como um corpo. Galera, é muito importante que se entenda o seguinte: nós precisamos viver os 5 ministérios em nós. As igrejas locais, elas precisam ter e viver e valorizar os 5 ministérios, porque senão ela é uma igreja deficiente. Eu quero incentivar você, primeiro, a não só implementar, mas incentivar na sua igreja a que seja exercido os 5 ministérios, se você entendeu que isso é importante. Mas independente de qualquer coisa, porque muitas vezes você não tem controle sobre isso, e o que você tem controle e o que você pode mudar é viva e exerça os 5 ministérios na sua vida. É importante, quando ele fala aqui, que não seja levado pelo vento de doutrina, que você não seja pego e seja levado para cá e para lá, mas que você viva em Cristo e seja o cabeça da sua vida, seja Cristo. Pessoal, eu queria muito que o vídeo tivesse só 5 minutos, mas não deu, porque eu prefiro que passar com mais clareza possível para vocês a importância disso. A importância para a vida cristã, a importância disso como ministério, a importância disso para você viver a plenitude e o conhecimento de Cristo. É que você, como cristão, evangelize, profetize. Você, como cristão, entenda que pastorear é importante. Quando ele fala sobre o mestre, o ensino, ele atrela ao pastor, ele fala levantar pastores e mestre, porque o pastor é aquele que cuida, é aquele que tem cheiro de ovelha, e é aquele que gosta de ensinar, e ele gosta de estar cuidando das pessoas, porque o ministério de ensino é um ministério de cuidado. Valorize os 5 ministérios na sua vida, porque Cristo viveu e exerceu os 5 ministérios. E se eu fui chamado para viver como cristão, eu fui chamado também para exercer os 5 ministérios. Mas exercer é diferente de ser levantado para. Você pode sim exercer os 5 ministérios e Deus te levantar somente para edificar a igreja na parte do evangelismo. Mas isso não significa que você só precisa evangelizar, beleza? Pessoal, um abraço para todo mundo, espero que tenha ficado claro. Vou fazer uma série de vídeos aí ao longo da semana e tamo junto aí. Valeu? Até mais, tchau.